Oração diária. Vamos para a meditação de uma bela oração. Senhor, nossa luz, temos de vigiar a cada instante o que acontece ao nosso redor para não sermos surpreendidos com o mau tempo. Na realidade, não temos como prever as tempestades e por isso precisamos sempre da tua ajuda e direção. O teu exemplo é verdadeiro, Pai, pois o peixinho sai da sua loca e tranquilamente começa a nadar, porém de repente é apanhado por uma rede e fica preso. Desvia-nos, Senhor, das armadilhas que nos cercam, pois sendo teus filhos jamais deveríamos cair nelas. Livra-nos dos laços malignos para desfrutarmos continuamente da liberdade oferecida pela santidade. Ainda que tudo justifique uma ação ruim, somente queremos fazer o bem. Somos teus e, portanto, nada temos com Satanás e as suas obras sujas. Amém. Glória a Deus. Aqui Deus nos dá um exemplo. Senhor, nossa luz, temos que vigiar, temos que estar atento às armadilhas que todos os dias nos oferece o mal. Temos que nos desviarmos para não ser como o peixinho citado. O peixinho sai da loca tranquilamente, começa a nadar, porém de repente é apanhado por uma rede e fica preso. Essas redes para o homem são convites de amigos, pessoas, conhecidos. E de repente é lançado um convite, né? De repente um convite é lançado. Mas o que será que tem por trás daquele convite? Será que seria um dia de luz ou um dia de trevas? Ou uma noite de trevas ou uma noite de luz? Porque sabemos que tem convites que o homem aceita, ele vai, mas ele não volta. Isso não importa se é à noite ou se é de dia. Não tem importância qual horário, porque a armadilha pode estar no caminho, como o do peixinho, que se desloca, que sai da sua loca. Da mesma forma é o ser humano. Ao receber um convite, seja ele qual for, um jogo de futebol, um passeio, uma ida ao parque, qualquer tipo de convite, temos que analisar e sentir em nossos corações, porque Deus, Ele fala em nosso coração. Quando o coração se alegra, Deus fala. Quando ele entristece, Deus não está falando com o homem. Então, se quando estiver, de uma certa forma, né, se preparando para ir para algum lugar, por um convite de alguém, citamos tantos exemplos, como aquele homem, ele saiu para ir fazer o passeio que ele mais amava. Ele saiu para sair com a sua moto. E aí, aquele convite tinha o quê? Aquele convite tinha algo de mal, de ruim. Ele não saiu só, ele saiu com alguém, ele saiu com um amigo. Mas o que tem por trás desse amigo e deste convite? O amigo voltou para o seu lar. Ele pegou o seu carro, retornou para o seu lar. Mas aquele que estava com ele jamais vai voltar para o seu lar. Ele foi para uma cova, ele foi para um buraco, para um poço negro. E ali ele foi lançado de pé. Você imagina alguém sair do seio da sua família para se divertir, tem um horário para voltar, e de repente ele não volta. Depois você fica sabendo que naquele convite tinha um laço de morte. Por isso a importância
como nesta oração. Livrar-nos dos laços malignos para desfrutarmos continuamente da liberdade oferecida pela santidade. Naquele passeio, sabemos que tinha bebida alcoólica, tinha pecado, tinha o desfrute da terra, da vida, porque na terra tem coisas boas. Mas também tinha um poço fundo, aquela cova de 7 metros, levou aquele homem à sepultura e deixou a sua família chorando e nunca mais voltará. Aí deixa uma pergunta, fica uma pergunta. Este homem, ele teve salvação? Como será no mundo espiritual? Como fica as pessoas que não entregam seus caminhos em vida para Deus e eles têm a sua vida ceifada por o homem? Como fica esta alma? Qual é o desígnio, o destino que Deus dará para esta pessoa e para estas almas que são arrancadas da terra pela mão do homem, pela mão humana? E por isso, meu irmão, quando você for sair para fazer algo de ruim, preste atenção se você está saindo para tirar a vida de alguém, ou numa confusão, ou numa contenda, ou num roubo, num latrocínio. Veja bem de que forma você está saindo de casa, o que você está indo fazer. Você está indo designado a tirar a vida de alguém? Porque Deus diz na palavra, com o mesmo ferro tu feres, e com o mesmo tu serás ferido. Você pode tirar a vida do ser humano hoje, mas amanhã a sua será ceifada da mesma forma ou até muito mais cruel do que a que você usou a fazer. Porque a vida, ela pertence a Deus. A vida não pertence ao homem. Só quem tem direito de tirar a vida de alguém, de um ser humano, é o próprio Deus, que é o dono dela, é o autor da vida. Ele tem direito, porque ele diz, a alma é minha, tiro quando quer, levo como quiser e a hora que eu quero, do jeito que eu determinar. Isso não deixou, essa mensagem não foi deixada para o homem, não. É para o dono da vida, porque outro dia eu fui num círculo de oração e um jovenzinho de uns 17 anos era o pregador. Mas ele era tão magrinho, que dava até medo. E ele pregou fluentemente, com autoridade, e ele deixou uma mensagem muito clara naquele ciclo de oração. Ele diz, gente, Deus mata, o homem mata e vai preso. Mas Deus mata, ele não vai preso. Deus pode matar quantos ele quiser, de uma vez só. Ele pode fulminar 200 homens, 100 homens, e ele não vai preso. Mas se você sair do lugar que você está, determinado para fazer o mal, saiba que você pode até fazer, mas você saiba que a partir daquele momento, a qualquer momento, a mesma perversidade que você usou com a vida do seu próximo, alguém fará um pouquinho pior com a sua. Portanto, medite na palavra, ouça a voz de Deus e pare de cometer coisas abomináveis aos olhos de Deus. Porque se você fugir da autoridade da terra, mas você não fugirá da autoridade do trono de Deus, do juiz maior. Você pode escapar do juiz da terra, mas aquele que está lá no alto, certamente você não escapará. Se você gostou da mensagem, envie esta mensagem para alguém. Certamente você encontrará uma alma que está saindo do seu lar para cometer um ensejo, ou até tirar a vida de alguém. Portanto, a mensagem ela é importante, porque quando ela chega ao coração do homem, ele pode ser tocado. A mensagem muda uma história.
Uma mensagem muda uma vida. Uma mensagem ela salva, uma mensagem ela liberta. Amém?